Nosso tema hoje aqui no Rádio ao Vivo é a obesidade. Hoje a obesidade é considerada uma verdadeira epidemia, né? E em qualquer parte do mundo, aqui no Brasil também não é diferente. Nos Estados Unidos, autoridades médicas preocupadíssimas, né, com o problema, em outras partes do mundo também. E aqui no Brasil, nós também temos cada vez aumentando mais o número de pessoas nessa condição, na condição de obesa. E ultimamente tem preocupado bastante também, porque é também cada vez maior o número de crianças, né, que são atingidas pela obesidade, acometidas desse mal, que se não tratado, pode levar a sérias consequências. Vamos conversar hoje aqui, tendo como convidada a doutora Cláudia Schank. Doutora Cláudia Schank é endocrinologista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, doutoranda em endocrinologia e metabologia pela Universidade de São Paulo, é coordenadora e professora de pós-graduação em endocrinologia pelo Instituto Superior de Medicina. Doutora Cláudia Schank, muito boa noite para a senhora. Boa noite, Menegatti. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos só ter aceito esse convite para falarmos da obesidade, porque cada vez mais é uma preocupação grande para nós aqui no Brasil também, né, doutora Cláudia? Isso, com certeza, Menegatti. Os últimos dados do IBGE, da pesquisa feita entre 2008 e 2009, mostrou um aumento significativo. Só para você ter uma ideia, Menegatti, hoje, cerca de 40% da população adulta está no nível de sobrepeso e obesidade. É muita gente, então, né? É muito, um índice muito elevado. Esse percentual ele é um pouco maior da obesidade nas mulheres, né, cerca de 17%, e nos homens 12% já estão com quadro de obesidade mesmo. Certo. E o que tem levado a esse aumento, né, do número de casos de sobrepeso e de obesidade em todo o mundo, são hábitos alimentares mesmo, de condição de vida? Como é que é isso, doutora? Com certeza, assim, Menegatti, existe um fator genético, né, um fator que a gente chama hereditário, mas o que a gente acredita é que o principal é realmente decorrente da falta de exercício físico e de uma alimentação inadequada. Né? Hoje em dia a gente vê muito substituição de alimentação por sanduíche, por refeições rápidas. O índice de inatividade física hoje é altíssimo, né? Você vê que as pessoas hoje em dia vão de carro para a padaria, evitam se movimentar, então isso coopera muito para esse aumento do índice. É um sedentarismo completo, as pessoas hoje não se movimentam mais nem dentro da própria casa, porque há toda uma facilidade, né, com o avanço da tecnologia. São aparelhos de TV com controle, não é verdade? E outras facilidades que até aquele pouco exercício que poderia ser feito, né, se locomovendo dentro da própria casa, as pessoas já não têm praticado mais, né, doutora Cláudia? Com certeza. E isso tem sido visto também em crianças, né, Menegatti? Isso que é um problema sério. Estava lendo esses dias e a gente fica preocupado, porque a gente percebe que as crianças também deixaram de brincar aquelas brincadeiras mais saudáveis, o corre para cá, o esconde-esconde, e cada vez mais elas estão diante dos jogos, né, eletrônicos, da televisão, do notebook, dos jogos eletrônicos. Isso é uma coisa impressionante, né, doutora? Não, os índices têm alarmado muito. Só para você ter uma ideia, Menegatti, hoje, a cada 6 crianças, né, da idade escolar, né, na rede pública, 2 estão acima do peso. Puxa vida. Então, realmente é um índice muito alarmante. As crianças hoje em dia ficam muito nos computadores, à frente da televisão, e isso tem, em conjunto, levado a um aumento, uma incidência muito grande de sobrepeso e obesidade nessa faixa populacional. É verdade. A garotada também gosta muito dos fast foods, não é verdade? Quer dizer, a alimentação incorreta, a falta de exercício, o sedentarismo já aí na infância, acabam gerando consequências graves, porque a obesidade é uma doença, né, doutora Cláudia? Com certeza, é uma doença com graves complicações, e um fato muito importante, Menegatti, é que assim, a obesidade na idade da infância, sim, ela faz com que essa pessoa tenha uma predisposição a manter-se como um obeso adulto, sim, a chance é de quase 90%. É muito grande a chance de ser, quer dizer, uma criança obesa é praticamente certo que será um adulto obeso, né? Sim, se ela entrar na adolescência com quadro do peso acima, é muito grande essa chance. Por que isso acontece, Menegatti?
Porque na infância, a gente tem as células de gordura, né? Tanto na infância como na idade adulta. Na idade adulta, elas predominantemente aumentam de tamanho. Na infância, além delas aumentarem de tamanho, elas se reproduzem muito. Então, você acaba tendo uma quantidade de células gordurosas muito acima. Com o emagrecimento depois, você pode até reduzir o tamanho dessas células, mas você não diminui o número. Por isso que esse indivíduo vai ter sempre uma predisposição para a obesidade. Tá certo. Quer dizer, então, no caso, tem que se combater isso o mais rapidamente possível, né? Com certeza, com certeza. Um dado muito interessante que você pontuou é que o adolescente também gosta, né? A criança, o adolescente também gosta muito do sanduíche, do hambúrguer. Com certeza. Há 20 anos, né, o cheeseburger, aquele cheeseburger tradicional, tinha 330 calorias. Sabe quantas calorias hoje o cheeseburger em média tem? Não faço ideia, sei que são muitas. 590, quase praticamente o dobro do que era há 20 anos. Puxa então, realmente, E além disso, né, nos horários que os adolescentes e as crianças assistem mais a TV, cerca de 40% da propaganda é de comida, de fast food. Então, você está tornando uma população com hábitos alimentares muito ruins. Porque é um estímulo a todo instante a comer, né, habituando as pessoas a se alimentar de maneira incorreta e indevida, né, não saudável. Agora, doutora, eu não sei se a senhora tem novidades nesse sentido, é possível, tem alguma novidade que a senhora possa trazer aí, que nos dê alguma esperança, porque os tratamentos, há muitos tratamentos, mas sempre que há a possibilidade de uma novidade vir a trazer esperança à população, no sentido de tratar com eficácia a obesidade, é sempre muito bom. Tem alguma novidade nesse sentido ou não, doutora? É lógico, minha amiga, acho que assim, o centro do tratamento da obesidade sempre vai ser a mudança de estilo de vida. Certo. Né? Passar a ter hábitos alimentares melhores, a ter uma atividade física regular. Isso é fundamental, isso é básico. Isso é imprescindível, sempre tem que ser o centro do tratamento. Certo. Mas algumas vezes a gente precisa do tratamento medicamentoso, aí tem que lançar auxiliando esse processo. Lógico que é muito individual, né, essa indicação. Certo. O FDA, que é o órgão que fiscaliza a liberação das medicações nos Estados Unidos, recentemente liberou 2 novas medicações para o tratamento de obesidade. E é um poderoso e muito criterioso órgão, né, doutora? Sim, com certeza. Os estudos, para chegarem no nível de liberação para tratamento de obesidade, os estudos passam por diversas fases e diversos controles até realmente receber o aval final, né, a liberação final. Sei. E ele aprovou, o FDA, 2 medicamentos, é isso? Isso, foram 2 medicamentos. Um medicamento chama locarcerina, né, nome estranho. Certo. Na verdade, essa medicação, Menegatti, ela atuaria no neurotransmissor, que é como se fosse o cérebro da gente usa vários neurotransmissores. Vão levando, são mensageiros que levam um sinal. E tem um mensageiro que se chama serotonina. Serotonina, né? A gente já tem diversas medicações que agem nesse neurotransmissor, né? Nesse mensageiro. Mas esse novo remédio agiria nesse mensageiro especificamente na área da saciedade. Ah, entendi. Entendeu? Então levaria ao aumento da saciedade. Ou seja, provocando na pessoa a sensação de que, opa, já deu aqui, e evitando que ela coma mais. Isso, o indivíduo que, né, tiver a indicação do uso desse remédio... Sempre com indicação médica, claro. Sempre. Ele vai ter uma saciedade, ele vai ficar satisfeito com uma quantidade menor de comida. Certo. Menor, isso. Enquanto que a outra medicação, o nome comercial dela é Xinia. Eu não sei como que depois os órgãos fiscalizadores no Brasil vão ou não aprovar o uso desse remédio aqui, né? Isso vai depender de uma série. Essa liberação ela é específica para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é do pros Estados Unidos, FDA, né? Tá certo que aprovou. Isso, essa outra medicação ela seria uma combinação de 2 substâncias que já existem há bastante tempo, né, no mercado, usados para outros fins, como o topiramato. O topiramato, Menegatti, ele é usado muito hoje em dia para dor de cabeça,
para prevenção de dor de cabeça. Certo, tipo prevenção. De dor de cabeça que a gente chama a enxaqueca, sabe? A usual enxaqueca. A famosa enxaqueca. Isso, então seria a combinação dele com uma outra medicação, também já liberada há bastante tempo nos Estados Unidos, que chama fentermina. Certo. Que aumentaria muito o gasto calórico do indivíduo, o metabolismo basal. Com entendi. esse remédio, combinando os dois, a média de perda de peso foi de 6% a 9%. Certo. Um induz a saciedade, né? E o outro queima caloria. Isso mesmo. Tá isso certo. Mesmo. Agora, é basicamente o mecanismo de ação dele. Bom, são duas medicações que foram aprovadas pelo FDA, né? Estão liberadas lá para os Estados Unidos. Lá, isso. É provável que nós tenhamos aí mais à frente essas novidades chegando por aqui. Agora, é importante... Vai depender da Anvisa. Vai depender da Anvisa, claro. Isso. E depois, evidentemente, quando passarem a ser comercializados por aqui, vamos saber com que nome serão comercializados aqui. E, evidentemente, que sempre, sob orientação médica, nenhum medicamento deve ser nem comprado e nem consumido sem orientação médica devida. E deixando claro, como disse a doutora Cláudia Chan, que o imprescindível é que a pessoa tenha uma dieta alimentar saudável e uma vida não sedentária, que pratique exercício, né, doutora? Sempre. Esse é sempre o centro do tratamento. Eu costumo dizer, Menegatti, que assim, a pessoa acima do peso, ela tem que entender que ela tem que subir uma escada enorme e que a medicação, às vezes, é um corrimão que a gente pode colocar para ajudá-la. Só como apoio. Mas isso, não é escada rolante, ela tem que subir degrau por degrau. Tá certo. Bom, mas de qualquer maneira, é bom saber que tem alguma novidade que venha ajudar as pessoas, né, que estão com a boa vontade, que entenderam a necessidade de ter uma alimentação saudável e de praticar exercício, atividade física, não viver uma vida sedentária. Essas pessoas precisando de uma ajuda, com poder contar com remédios, né, que promovam essa ajuda, que facilitem a sua vida, facilitem no sentido de ajudá-las mesmo, né, a curar essa doença, que é uma doença e uma epidemia mundial, né, doutor? Acho que o mundo inteiro está vivendo esse drama hoje, né? Com certeza, Menegatti. Você contou de uma forma excelente. Hoje em dia, a gente realmente tem uma visão de que a obesidade é uma doença crônica. Assim como o diabetes é uma doença crônica, a pressão alta é uma doença crônica, a obesidade também. E ela requer tratamento, muitas vezes, com auxílio medicamentoso. Verdade. Bom, e associadas à obesidade, nós temos tantas e tantas enfermidades, grande parte delas enfermidades graves, né, doutora? Com certeza. Na verdade, a obesidade hoje, sendo um fator central, levando a diabetes, pressão alta, alteração de colesterol, é a maior causa de mortalidade em todo o mundo. Então, não a obesidade, vamos combatê-la, né, doutora? Com certeza, Menegatti. Eu conversei aqui com a doutora Cláudia Chang, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Muito obrigado pelas orientações, as informações sempre importantes que a senhora passa para o ouvinte da Jovem Pan, doutora Cláudia. Uma ótima noite para a senhora, viu? Pois não, eu que agradeço. Boa noite, Menegatti.